Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre ataques espirituais. E vocês viram, né, que nós saímos aqui de um propósito e eu falei para vocês, gente, se preparem porque nós estamos entrando em batalha espiritual. E a gente sabe que as movimentações acontecem no reino espiritual quando a gente entra em batalha. Por isso que o apóstolo Paulo deixou essas instruções aqui na carta aos Efésios. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Por que ele falou para a gente se revestir de toda a armadura? Porque para entrar em batalha tu não pode estar desprotegido. Tu tem que estar protegido, tu tem que estar bem equipado. Então, quando ele manda a gente se revestir, ele quer dizer o que aqui? Estejam prontos. Inclusive aqui fala sobre oração, fala sobre estar firme, porque é necessário estar firme para entrar em batalha. Você não acha que você vai atacar e o inimigo vai ficar lá de braços cruzados vendo você atacar e não vai fazer nada. Ele vai contra-atacar, porque nós sabemos que dentro de uma guerra você ataca, mas o inimigo também vai contra-atacar. Então, a gente tem que estar consciente disso. Não vai entrar em batalha de qualquer jeito, porque o negócio não dá certo. Toda vez que você for se envolver em uma batalha, vai acontecer isso. Então já se prepara, porque pelo menos as minhas experiências são assim. Eu nunca fiz um jejum, um propósito. Nunca entrei em intercessão por alguém, fui orar por alguma pessoa e não aconteceu nada. Sempre acontece alguma coisa, sempre acontece alguma movimentação contrária, porque eu sei que ele ataca. É por isso que a gente precisa estar o quê? Pronto. E foi isso que eu falei em um vídeo que eu lancei aqui essa semana, falando sobre a batalha espiritual. Então, aqui eu vou conversar com vocês um pouco sobre a questão ali do propósito que eu fiz. E vocês lembram que eu falei ali nos vídeos? Eu falei assim, olha, depois que passar eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram. Porque eu não queria contar durante ali para não tirar vocês do foco, porque é uma batalha mesmo. Então eu queria que vocês focassem ali em vocês, na vida de vocês, e se preparassem, se revestissem e focassem no propósito de vocês ali. Então eu não queria ficar trazendo outras coisas assim para não misturar. Mas agora eu vou contar para vocês. Só para vocês entenderem, gente, eu comecei esse propósito em novembro do ano passado. Foi na penúltima ou na última semana de novembro do ano passado. Ele me deu esse propósito quando eu ajoelhei para orar. E aí, quando eu levantei, ele disse assim, faça um propósito com o pessoal lá no YouTube de 7 dias para cura emocional. E ele ministrou sobre isso em meu espírito, que ele ia trazer cura para pessoas esse ano. Que eu até falei para vocês, né, sobre avivamento, sobre as portas estarem abertas para outras pessoas entrarem para dentro, serem salvas. E eu não sei se vocês acompanham aqui na internet, né? Porque essas notícias não vão para a TV, ficam aqui pela internet. Mas muitas pessoas estão deixando tudo para trás, assim, pessoas famosas que tinham muito dinheiro, deixando tudo para trás para seguir a Cristo, para servir a Deus. Então é um processo de mudança, né, que acontece aos poucos. A gente sabe que não é da noite para o dia. Mas só em a pessoa tomar a decisão de deixar tudo para trás para seguir a Cristo, a gente já vê uma atitude. E era isso que os discípulos faziam, né? Eles deixavam tudo para seguir a Cristo. Quando uma pessoa faz isso é porque ela tem a consciência de que as coisas daqui da terra são passageiras. Então Deus ele falou bem claro, eu estou abrindo a porta para que outras pessoas sejam salvas, para que mais pessoas passem para dentro. E interessante que nós estamos já em momentos finais da igreja aqui na terra e as pessoas estão passando para dentro, então muitos que estão lá fora estão abrindo os olhos e vão ser salvos. E às vezes quem está dentro está disperso. E aí foi neste tempo que ele começou a me falar. Ele disse, faça o propósito de 7 dias. Eu fiquei ali orando, pedindo a Deus direção. Ele me deu como eu deveria fazer. Eu anotei tudo desde o ano passado, já estava tudo esquematizado ali. Primeiro dia assim, segundo dia assim. Ele me mandou trazer a consciência de vocês, primeiro, os problemas. Então eu citei algumas coisas aqui, eu sei que tem muitas coisas que podem acontecer quando envolvem questões emocionais. E possa ser que eu não tenha citado algo que você passou, mas muitas pessoas relataram aqui, olha, eu me sinto assim, rejeitado, eu sinto complexo de inferioridade, eu sinto medo. Então eu li vários relatos aqui de pessoas falando muitas coisas e eu falei para vocês, fiquem 7 dias desconectados de tudo aqui. Porque eu sei que essas coisas nos tiram do foco. Assim, o máximo que vocês pudessem se desconectar de TV, de rede social,
que fizessem por 7 dias para entrar dentro do propósito, porque a gente sabe que os ataques acontecem e existe uma batalha em sua mente. Por isso que a Bíblia fala sobre colocar o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Então nada que está aqui é em vão. Tudo que está escrito aqui tem um propósito, tem um significado, tem um sentido. E aí ele me falou, quando entrou o ano, Deus começou a me cobrar, faça o propósito, faça o propósito. E eu ali, buscando, né, a Deus, tentando me preparar, porque eu sabia que era uma batalha. E eu pensando, meu Deus, eu vou mexer nisso aqui, eu já sei que vai acontecer muitas coisas, tanto com a minha vida quanto com a vida deles. Então, eu me preparei até que eu comecei a ver pessoas comentando aqui que estavam com medo disso, medo daquilo, sem eu ter falado nada ainda, sem eu ter anunciado o propósito. E começaram a falar coisas assim, relatarem problemas emocionais. Pessoas mandaram mensagens para mim falando isso. E ali eu entendi que era Deus, mais uma vez, confirmando que era para eu iniciar o propósito e com urgência. E então, em fevereiro, eu iniciei ali o propósito, né? Porque Deus ficou me cobrando muito, e eu entendi. E eu estava sem dormir direito à noite, porque assim, quando Deus manda você fazer algo, você tem que fazer. Porque senão ele fica cobrando. Ser íntimo de Deus é isso, ele vai falar, ele vai cobrar. Então, não fica pensando que é porque Deus é teu amigo que ele vai relevar tudo, que ele não vai te cobrar nada, ele vai cobrar. Porque Deus é amigo, mas ele também é pai. Ele é Senhor, ele é poderoso. Então, eu tenho a consciência disso e sempre tento fazer ali, seguir as ordens o mais rápido possível. E aí, quando foi um dia antes de eu iniciar o propósito, exatamente um dia antes, a gente percebe movimentações aqui, né? Eu não tinha nem anunciado ainda, se não me engano. Aí vem alguém aqui para os comentários e começa a falar algo para tirar as pessoas do foco, né? Porque a gente sabe que sempre tem, gente. O inimigo não manifesta só gritando no meio de pessoas. Tem casos que a pessoa fica com a mente ali tão perturbada, está cheia ali de demônios, possuída. Aí chega aqui e começa a escrever coisa. O demônio trabalha assim também. Então não é só nos gritos. Aí veio alguém aqui e falou alguma coisa. Ali eu já vi atuação maligna para tirar do foco quem realmente está ligado, quem realmente está conectado com Deus. Porque olha o que a pessoa falou, que parece que eu não uso a Bíblia como fonte para os meus vídeos. A pessoa comentou isso. Aí o pessoal veio e ficou lá debatendo. E aí, quando a pessoa viu, né, que não acompanharam ela, parou. Porque a intenção era criar uma rebelião aqui. Mas, graças a Deus, não foi em frente. E também eu não me importo, porque eu vou continuar fazendo e falando, as pessoas gostando ou não. E sempre vai ter alguém que não gosta, que se incomoda, que vem pra tentar lançar uma contenda. Ali eu já percebi. E aqui eu já sei quem é que está por trás. Vou vigiar, porque amanhã eu inicio o propósito. E fui dormir. Quando foi nessa noite, exatamente nessa noite que aconteceu isso. Enquanto eu dormia, eu tentava dormir, mas eu estava com um pouco de dificuldade, né? Até que eu dormi e tive um sonho. Era de madrugada já, estava perto de eu acordar quando eu tive esse sonho. Eu percebi porque eu acordei logo ali, depois que aconteceu, eu acordei rápido. Eu comecei a ter um sonho que eu estava em um lugar, em uma casa que não era nessa casa, era em outra casa. E lá aparecia uma menina que eu nunca vi, não sei quem é, mas eu via detalhes assim dela. Tinha pele clara, olhos claros, cabelos longos assim, meio loiros. E eu estava dentro de um quarto e ela também estava, né? Aí ela estava sentada na cama e a gente conversando como se fôssemos pessoas próximas. E ela começou a conversar comigo até que ela teve uma atitude que eu achei muito suspeita. Até então ela estava se fazendo de boazinha. Só que ela pegou e tentou me trancar dentro do quarto. Ela foi e fechou a porta, bateu assim o pé na porta e tentou me trancar. Eu estava tratando ela super bem, cordialmente, mas na hora que ela fez isso, eu já engrossei. E eu olhei pra ela e disse assim, pode parar com essa brincadeira agora, porque eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não tente me trancar aqui. Peguei e puxei a maçaneta da porta. Na hora que eu puxei, ela colocou o pé pra fechar, eu puxei de novo e saí de dentro do quarto. Eu estava com as roupas, né, porque era como se eu estivesse indo para o banheiro para tomar banho. Na hora que eu fiz isso, que eu me estressei com essa menina, que eu entrei dentro do banheiro, que eu fechei a porta, ela mostrou quem ela era de verdade. A menina endemoniou. E ali eu entendi que não era uma pessoa, era um demônio. Até então estava camuflada só que aí eu comecei a ver que era um demônio mesmo. Camuflado em uma menina, com aparência de boazinha. E aí ela endemoniou, pegou
aquele objeto cortante, que eu não posso ficar falando o nome aqui, bem grande assim, inox, toda inox. E eu entrei no banheiro, fechei a porta. Eu não vou nem fazer os gestos aqui, porque não pode, que a plataforma pode interpretar que eu estou insinuando algo de violência. Então, vocês sabem como é, né? Ela pegou o objeto ali, cortante, começou a dar na porta que eu estava ali, na porta do banheiro que eu estava. E eu atrás da porta, empurrando a porta para ela não entrar. Sabe quando alguém está tentando abrir ali a porta e você fica atrás tentando empurrar para que a pessoa não abra? E eu empurrando, colocando força em minhas mãos e meu corpo, até que eu comecei a orar e a interceder. Eu começava a interceder no sonho e repreender, e aí era que ela começava a parar os ataques. Mas eu acordei cansada, com peso, porque eu fiquei tentando ali lutar, ela tentando abrir a porta para me pegar e acabar comigo, né? Porque a intenção era essa. E ali eu entendi, é ataque. Quando eu acordei, eu já percebi que era ataque. Então, o que eu fiz quando eu acordei? Eu comecei a repreender o espírito da morte, porque o inimigo tentou me atacar no sonho, eu entendi ali que ele queria o quê? Acabar com a minha vida, né? Poderia ser no sonho? Poderia. Mas como ele não conseguiu, eu pensei, ele vai tentar enquanto eu estiver acordada. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que ficar ligado. Eu vou falar para vocês no final, antes eu vou contar a outra experiência que eu tive dentro desse período aí do propósito. Porque quando isso acontece, tu tem que saber orar de modo bem específico. Tu tem que saber ali como tu vai orar. Por exemplo, se eu preciso de uma libertação, eu não vou ficar orando para Deus me dar algo. A oração daquele momento é para libertação. Eu tenho que orar específico. Quando a gente lê a palavra, a gente vê que Jesus fazia assim. Ele orava de modo bem específico. Se as pessoas precisavam de cura, ele orava por cura. Se as pessoas precisavam de multiplicação de alimentos, ele orava pela multiplicação. Então temos que saber fazer a oração específica para cada momento específico. Mas antes eu vou contar para vocês a outra experiência que eu tive, porque essas foram assim, muito nítidas. Aconteceram outras coisas, sim, como por exemplo ataques na saúde. Eu comecei a sentir muitas dores assim no corpo. E eu comecei a orar e repreender, até que as dores passaram, porque eu percebi que não era normal. Mas eu vou contar para vocês outra experiência que eu tive com o demônio mesmo. Eu estava tentando dormir, eu estava já bem cansada. Confesso que eu cheguei a ficar até exausta, porque eu estava lançando 2 vídeos por dia. E é uma batalha espiritual, né? Então a gente sabe que já tem a movimentação espiritual ali. E o cansaço do corpo mesmo. Tanto que no 4º e no 5º vídeo que eu gravei aqui à noite, não sei se vocês perceberam, mas eu estava com os olhos bem vermelhos, porque eu não estava conseguindo mais. Eu estava acordada desde as 4 da manhã e eu estava já ali dando quase meia-noite, eu acordada aquele tempo todo ali sem parar e tentando gravar ali os vídeos do 4º e do 5º dia, porque se eu dormisse, eu não iria conseguir levantar de madrugada para gravar. Então eu optei por gravar antes de dormir. E aí eu virava para um lado, virava para o outro, não conseguia dormir. Até que quando eu consegui cochilar um pouco, eu comecei a sonhar com um homem tentando entrar aqui dentro do apartamento. E eu vendo assim como se fosse real, como se eu estivesse acordada e aquilo estivesse acontecendo. Um homem tentando entrar pela janela. E esse homem escalando no sonho e tentando entrar. Quando ele conseguiu chegar aqui perto da janela, que ele segurou assim nas bordas, que ele tentou pegar minha mão para ou me puxar para baixo, né, ou tentar entrar, eu sei que eu consegui derrubar ele, me livrar dele, fechar a janela, travar e sair correndo. Então foi uma batalha ali, eu entendi que era demônio. Não era uma pessoa, era um demônio. Então eu confesso para vocês que eu sempre fico esperando que vai acontecer alguma coisa, ou eu acordada ou eu dormindo, porque ele vai tentar travar. Então, quando eu comecei a ter esse tipo de experiência, esse tipo de sonho aqui, eu comecei a orar como? Eu comecei a orar repreendendo o espírito da morte, aos ataques que pudessem acontecer ali contra a minha vida, acidentes, coisas assim, acidentes domésticos ou até fora de casa quando eu saísse. Eu comecei a orar nesse sentido e a repreender. Então assim, quando tu tiver sonhos desse tipo, com o demônio tentando te pegar, te atacar, pegando objetos para te atacar, não fique disperso. Eu vou te dar algumas dicas aqui. Tu vai cozinhar, ligou a panela de pressão? Sai de perto. Aqui eu faço assim, eu ligo a panela de pressão e eu saio de perto dela. Eu só volto para perto dela quando é para desligar. Então fica ligada. Desliga o botijão de gás quando eu terminar de utilizar.
Presta atenção nas coisas, né? Quando for ligar o fogo, fica atento quando você for limpar a casa, coisas assim do tipo, porque tu pode escorregar e tu pode cair, bater a cabeça. São muitas coisas que podem acontecer. Então, quando eu tive esse sonho, eu pensei, ele quer acabar comigo, né? Então, eu vou ficar ligada em tudo esses dias para que nada aconteça. Então, eu saio, eu fico ligada, chego, eu fico ligada. Fico o tempo todo atenta, porque eu já sabia que a intenção do diabo era o quê? Era me acabar nesse sentido. Então, quando você perceber esses ataques, você tem que ficar em alerta, porque assim, tu pode pensar que vai acontecer de um jeito e pode acontecer de outro jeito. Ele tenta tanto você dormindo quanto você acordado. Então ali a minha visão foi aberta para eu ver o que estava acontecendo no reino espiritual e o quanto que o diabo estava furioso para o meu lado. Então Deus permitiu eu ver, para eu saber e me proteger. Então ali eu vi. Se eu vi, eu preciso ficar ligado em tudo, o tempo todo, porque ele vai tentar coisas. E também o sonho que eu tive do demônio tentando entrar aqui dentro do meu quarto pela janela. Então quarto é o quê? Quarto é um lugar de intimidade. Então ele queria entrar ali na minha intimidade, ele queria de algum modo tentar prejudicar ou a minha intimidade com Deus, me dispersar, então isso aqui é discernimento, ou me dispersar, ou lançar alguma coisa ali, alguma distração. Então quarto é intimidade. Quando você sonhar com algo dentro do quarto, alguém tentando entrar no quarto, alguma coisa assim, já fica ligado, alguém querendo entrar na tua intimidade, querendo prejudicar a tua intimidade ou com Deus ou com alguém, quando você é casado ou casada, ou alguém pode tentar ficar próximo de você, ficar íntimo, mas a intenção é te prejudicar. Estão conseguindo entender? Então, você tem que ficar atento quando você tiver este tipo de sonho. Tudo bem que cada sonho tem um significado diferente, né? Mas você precisa observar. Sempre que você acordar, sonhou com algo assim do tipo, que te deixou perturbado, não ignore, fique alerta. Quando acordar, ore ao Senhor, repreenda, se possível até na hora mesmo levante. Geralmente esses sonhos acontecem de madrugada. Quando tu consegue entrar no sono ali, tu consegue se desligar um pouco daqui, é quando ele entra para de algum modo tentar algo contra você, ali no sonho. Isso é Deus te mostrando mesmo para que você fique alerta e vigie. Então, gente, teve ataques espirituais. Eu citei aqui alguns para vocês, porque sempre acontece. Então, se tu está fazendo um jejum e tu fala assim, eu fiz um jejum e tudo piorou, é porque o inimigo, ele contra-ataca. Ele não vai ficar de braços cruzados vendo tu fazer um jejum ali e não vai fazer nada. Tiveram jejuns assim que eu fiz ao longo da minha vida que parecia que o mundo ia desabar em minha cabeça. Tudo começava a dar errado, gente perturbada, era uma tribulação. E todas as vezes que Deus está para fazer algo, me entregar algo, vai concretizar alguma coisa que Ele tem me falado, sempre o inimigo ataca. Então, sempre que começam a acontecer coisas ali, eu já fico ligada. Quando eu cheguei aqui mesmo, logo aconteceram coisas, pessoas que eu nem esperava começaram a tentar tirar a minha paz. Eu simplesmente cortei. Pessoas que não têm esse hábito tiveram e fizeram. Então ali eu percebi, aqui está sob influência. Na hora eu percebi. Era um processo que Deus estava para concretizar coisas em minha vida. Então o diabo usou quem? Pessoas próximas, para de algum modo tentar me atacar. Só que não conseguiu, porque eu fico muito ligada o tempo todo, porque o diabo não brinca. Se ele não desliga, em nenhum momento eu vou ficar desligada, desatenta? Não. Só que a gente não precisa temer, porque nós sabemos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos protegem, nos guardam. Então você não tem que ficar com medo dessas coisas. Eu estou falando para alertar, para orientar vocês, mas eu não estou aqui colocando o diabo no centro e dizendo que ele é que manda, que ele faz, não. Eu estou falando para você ficar atento, alerta e vigiar, porque o diabo tenta. Então, quando ele ataca, tu tem que estar pronto para se defender. E você tem que saber também que se você está atacando, ele vai contra-atacar. Então, assim, está orando, está jejuando, insista, não desista. Mas está tudo desabando, piorando. Continua. Quando está acontecendo isso é porque está dando resultado e ele está incomodado com o que você está fazendo. Então, não desista de batalhar, seja por alguém, seja por qualquer causa que seja, insista, persevere, porque quanto mais ele começa a movimentar, isso demonstra nitidamente que você está incomodando um inferno.
Então, gente, eu espero ter ajudado vocês aqui com mais esse vídeo de batalha espiritual. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.